Vamos fazer uma leitura do verso 13 até o verso 29. Mateus capítulo 7, do verso 13 ao 29. Leiam, diz assim a palavra do Senhor. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, por esse privilégio de ler, estudar e aplicar a tua palavra. Que o Senhor nos dê instrução e entendimento por meio do teu Espírito, possamos, Pai, compreender e aplicar as tuas verdades em nossas vidas. Se nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vocês já tiveram que fazer escolhas difíceis durante a vida, a ponto de vocês ficarem com dúvida de qual era a melhor decisão? Às vezes isso acontece em nossas vidas, surgem oportunidades, opções, e a gente se vê com bastante dúvida em qual o melhor caminho prosseguir, qual a melhor escolha. Às vezes é uma roupa que você quer usar. Qual é a melhor roupa que eu vou para tal festa, para tal lugar? Às vezes pode ser aquela pessoa com que você pretende se relacionar. Será que de fato é essa pessoa mesmo que vai ser minha futura esposa, meu futuro marido? Às vezes é aquele curso que você pensa em fazer depois de fazer a prova do Enem. Qual curso eu sigo? Medicina ou Direito? Geografia ou Arquitetura? E você fica naquele dilema. Qual dos caminhos eu vou seguir? Qual vai ser a minha carreira profissional? E assim a vida muitas vezes nos apresenta com essa dupla opção. A gente fica na dúvida entre um caminho e outro caminho. E tem vezes que a gente até escolhe um dos caminhos, mas quando chega ali na metade, a gente percebe que não era aquilo que a gente queria. E o que é que a gente faz? A gente se arrepende, retrocede e volta e tenta começar tudo novamente por outro caminho, por outra alternativa. É isso que muitas vezes a vida nos apresenta, são essas dubiedades. Agora, hoje eu gostaria de mostrar aos irmãos esse caminho que Jesus nos apresenta, ou melhor, essas duas opções de caminhos que ele mostra que a vida nos dá. Um caminho é seguir a Deus e obedecer aos seus mandamentos, e o outro é seguir as nossas próprias vontades, fazer aquilo que nos agrada, fazer aquilo que nos satisfaz. Muitas vezes durante a vida
ou nesses momentos de dúvida, o que a gente queria era somente alguém mais experiente, alguém sábio, que conhecesse muito da vida e desses caminhos, e que conhecesse a nós mesmos e nos apontasse esse caminho. E dissesse: olha, você está com dúvida, esse é o caminho, esse é o melhor caminho para você, e você não vai se arrepender de seguir esse caminho. E na mensagem de hoje, o Senhor Jesus, Ele nos apresenta o melhor caminho. Ele olha para nós e diz: vocês não precisam ficar em dúvida, eu sei que é melhor para vocês, eu conheço vocês, eu criei vocês, eu conheço seu coração, as suas necessidades, e eu vou lhe mostrar qual é o melhor caminho que você tem que seguir. Você tem uma decisão para tomar? Então eu lhe direi qual é a melhor decisão a se tomar. Portanto, hoje eu gostaria de refletir com os irmãos sobre o seguinte tema: o caminho da obediência. O caminho da obediência. E o que é que esse caminho da obediência exige de nós? É bom lembrar que nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte, e desde o começo do ano que a gente começou a estudar esse sermão, que se inicia ali no capítulo 5, e hoje vai ser a nossa última mensagem aqui no Sermão do Monte. Então, desde o começo do ano, até que enfim a gente terminou. Acho que talvez já tinha gente que não estava mais aguentando de tanto eu falar desse Evangelho. Mateus todo domingo. Mas, graças a Deus, Ele permitiu que a gente chegasse até aqui. E hoje a gente vai concluir esse Evangelho. Só uma notinha aqui de rodapé. Os irmãos já devem ter percebido que eu pulei alguns versículos. Porque no domingo passado eu preguei do versículo 1 até o versículo 6. E eu pulei aí o versículo 7 e o versículo 12. E a razão por que eu fiz isso é porque em algumas pregações anteriores, quando eu falei a respeito de oração, eu fiz referência, inclusive li esse texto aqui, que está ligado com o tema da oração. Então eu resolvi pular de propósito para a gente concluir o capítulo dentro desse tema proposto. Pois bem, esse caminho da obediência a Cristo, o que é que Ele exige de nós? E a primeira coisa que eu gostaria de mostrar que esse caminho exige é perseverança. Observem agora que Jesus ele já está no fim do seu discurso, o que significa que Ele já mostrou todas as doutrinas, todos os ensinamentos essenciais que todo cristão deveria saber. Conforme eu havia comentado outras vezes, a razão de Jesus com esse discurso aqui do Sermão do Monte é basicamente o seguinte: olha, você quer ser meu discípulo, quer ser meu seguidor? Pois bem, eu vou lhe mostrar o que é requerido de você. E ali Jesus mostra para a gente os deveres dos cristãos, seja de ser sal da terra e luz do mundo, seja de fazer a diferença no meio em que nós vivemos, seja inclusive de amar os inimigos, de abençoar aqueles que nos amaldiçoam, de orar por aqueles que nos perseguem. E a gente vê que não é fácil esses ensinos de Jesus. Ele vai exigir no capítulo 6 que a nossa adoração seja sincera. Não adianta simplesmente você ir para a igreja e orar e ler a Bíblia. Isso daí para Deus não importa, a questão é qual a intenção por trás dessas coisas que você faz. É para aparecer para os outros ou é para de fato honrar e buscar a Deus? A gente viu quando ele falou que onde estiver o seu tesouro estará o seu coração, e que nós não devemos ajuntar tesouros aqui na terra. Ou seja, o chamado do cristão é um chamado ao desapego aos bens materiais. Você não pode querer ser discípulo de Jesus e ao mesmo tempo ser uma pessoa materialista, apegada a dinheiro, a status, a poder. Se isso guia a sua vida, então você já está se desqualificando como discípulo de Jesus. Observe então que ser discípulo de Jesus não é tão fácil quanto se parece. E aqui, no início dos versos que nós lemos, Jesus ele vai trazer uma primeira imagem. Ele vai mostrar que o caminho do Evangelho, seguir esse caminho da obediência, ele exige perseverança, insistência e persistência. Vejam aí o que ele diz no versículo 13. Entrai pela porta estreita, largue a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Então a primeira coisa que Jesus inicia dizendo é para a gente entrar por essa porta estreita. Mas ele não explica imediatamente o que é essa porta estreita. Abre um parêntese aí e ele fala de uma outra porta, que ele chama aí de porta larga e espaçoso o caminho. Então observem que tem 3 elementos nessa primeira expressão de Jesus. Primeiro, existe uma porta larga. A ideia de uma porta muito grande, espaçosa, que dá para você passar facilmente. E essa é a porta onde a maioria das pessoas entra, conforme ele vai dizer. E se a porta é larga, isso significa que você pode entrar com ela, não simplesmente sozinho, mas que você pode levar muitas coisas com você.
Agora imagine aí uma porta tão larga que dá tempo para passar um caminhão, um carro, várias pessoas ao mesmo tempo e ainda assim sobra espaço. Imagine aí uma passeata, aquelas corridas que tem de rua onde vão milhares de pessoas na rua correndo. Imagine uma porta gigantesca que dê para passar várias pessoas ao mesmo tempo. Essa é a porta do mundo. E não só a porta é larga, como o caminho é espaçoso. E vejam que essas expressões que Jesus utiliza aqui, elas trazem a ideia de conforto, de facilidade, de prazer, de lazer. É a ideia de que seguir esse caminho da porta larga não é difícil, é muito fácil. E por que é fácil? Porque você não vai ter proibições, você não vai ter julgamentos, você não vai ter restrições, você não vai ter autonegação. Então, ao seguir a porta larga, o que acontece é que você vai poder seguir os seus próprios desejos, viver da sua própria maneira, segundo os seus próprios valores. Então, você pode ir para a festa, você pode beber, você pode se envolver com quantas pessoas você quiser, você pode falar o que quiser, você pode acreditar e pensar no que quiser. Essa é a oferta do mundo, essa é a oferta do diabo, esse é o desejo do nosso próprio coração e da nossa carne, é o que a gente deseja, é o que nos atrai. Mas vejam, a porta é larga, o caminho é espaçoso, mas olha que interessante, apesar de ser muito atraente esse caminho, dele ser muito chamativo à nossa vista, Jesus diz que o caminho, ou melhor, o fim a que esse caminho leva, é o que ele diz aí? Perdição. Perdição. Então observe que o caminho é atraente, a porta é grande, mas o final é a perdição. A gente sabe por outras passagens que Jesus vai falar sobre um lugar que se chama inferno. É interessante porque muita gente diz, Jesus é amor, Jesus ele não vai punir ninguém, ele não vai condenar ninguém. Só que muita gente não sabe que a pessoa em toda a Bíblia que mais fala sobre o inferno é o próprio Jesus. A pessoa na Bíblia que mais fala sobre o inferno é o próprio Jesus. E é por isso que ele vai dizer que nesse lugar haverá choro e ranger de dentes, onde o fogo não se apaga e o verme não morre. E várias vezes Jesus vai alertar contra esse lugar, é como se ele dissesse, eu não quero que vocês vão para esse lugar, portanto não entrem por essa porta larga, vão pela porta estreita. É o melhor caminho, é o melhor caminho. E mais uma informação que ele dá é que muitos entram por ela. Existe uma doutrina entre alguns cristãos, onde algumas pessoas acreditam que todas as pessoas, no fim de tudo, vão ser salvas porque Deus é amor. Então, se Deus é amor, então Ele não vai punir ninguém, Ele vai salvar no fim, todo mundo. Então, até aquele abusador, aquele ditador, aquele assassino, as pessoas que cometeram os piores crimes, até essas vão para o céu. Essa doutrina ela é chamada de universalismo. É a ideia de que Deus ele vai salvar todo mundo. Mas percebam aqui, o que é que Jesus está dizendo nesse texto? Ele está dizendo que a porta é larga, o caminho espaçoso, leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Na verdade, o que Jesus está dizendo é que a maioria das pessoas vão para o caminho da perdição. A maioria das pessoas vão para o caminho da perdição. É por isso que em outra passagem a Bíblia vai dizer que o mundo jaz no maligno. Não só o sistema desse mundo, mas a maioria dos países, a maioria das pessoas, elas estão em trevas, estão longe de Deus, se esqueceram do seu Criador e entraram por esse caminho, que é espaçoso. E a razão para isso talvez sejam várias. Uma é que a nossa própria natureza já é inclinada para essas coisas do mundo. E o mundo vem e oferece para a gente, está escancarado diante dos nossos olhos esse convite. Então todo mundo quer entrar por essa porta, é mais fácil entrar por ela. Talvez seja porque as pessoas estejam tão focadas na porta e no caminho que não são capazes de enxergar o que tem lá no final. Como elas não veem, então elas nem sequer fazem ideia do que aguarda elas no final daquela estrada. Elas estão ali se divertindo, se alegrando, desfrutando todos os prazeres de seus próprios caminhos, mas no final virá a perdição. E talvez tenha até aquelas pessoas que saibam o que tem lá no final, só que está tão distante da vista delas que elas dizem, não, vamos entrar e vamos aproveitar esse caminho. No entanto, nunca essa perdição chegará para nós, porque está muito distante. As pessoas não fazem ideia de que depois da morte vem o juízo. Elas não percebem que existe uma realidade além desse mundo físico que a gente vê. E, portanto, elas vivem, como vão dizer
alguns, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não importa, vamos aproveitar a vida e fazer o que quiser. Mas veja o que Jesus está dizendo: não entrem por essa porta. Só aparência de felicidade, mas no final vai ser perdição. E qual porta nós devemos entrar? Ele fala da estreita, e então no verso seguinte, no verso 14, ele especifica o que é essa porta estreita. Ele diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, novamente, ele apresenta essa outra opção, esse outro caminho. Então tem essa outra porta que é estreita, e o fato dela ser estreita indica o quê? Que não é fácil passar por ela. Você vai passar se apertando. E se você tem que passar se apertando, significa que não dá para levar muita coisa com você. Talvez não dê para levar nada. Então isso significa que aqueles bens que você tanto valoriza nessa vida, no momento de entrar nessa porta, você vai ter que deixar para trás. Se você está tão apegado a esses bens que você possui, seja lá o que for, pode ser dinheiro, pode ser carro, pode ser moto, pode ser uma pessoa que você valoriza muito, mas aí Jesus está dizendo, para entrar nessa porta você vai ter que deixar tudo para trás. E não só bens, mas o seu próprio coração, os próprios desejos do seu coração, o egoísmo, a vaidade, a arrogância. Você vai ter que deixar a prepotência de lado, a imoralidade e os vícios. Você vai ter que negar a si mesmo, carregar a sua cruz e seguir a Cristo. Você vai ter que entrar nessa porta, mas não dá para levar essas coisas. Se você quiser levar essas coisas, está certo. Vá pela porta larga, entre pelo caminho espaçoso. Você pode levar essas coisas todas com você. No entanto, o final do caminho é certo, é a perdição. Estava devendo um esporte que algumas pessoas, que eu acho que não tem muito juízo, praticam, que é um esporte chamado caving, né? Que eu acho que em inglês deve ser cavar, que é aquele esporte onde eles entram dentro de cavernas muito apertadas. Acho que você já deve ter visto. São aquelas grutas e eles vão entrando lá dentro e dá até uma agonia de ver aquele lugar ali. Como é que esses malucos têm coragem de entrar no lugar daquele? E algumas pessoas até morrem porque eles entram em lugares tão estreitos que não tem sequer como voltar. Veja uma loucura dessas pessoas, não é um lugar atraente. E para entrar nessas passagens, eles não podem levar coisas com eles. É só eles que entram sozinhos. E Jesus ele traz essa ideia aqui de um caminho muito apertado. Porque não é só a porta que é apertada, é o caminho também. As pessoas às vezes pensam o que é isso? Que ser cristão é você declarar uma única vez, como diz o pastor Paul Washer, eu aceito Jesus em meu coração. E aí no dia seguinte você começa a viver igual um diabo. Você faz tudo que não presta, tudo que é errado. Você machuca as pessoas, você tira proveito das pessoas, você desonra as pessoas, você desobedece a Deus em tudo aquilo que Ele ordena e você acha que Ele é cristão. Mas veja, o caminho é estreito. Não é só a porta, é o caminho também. Jesus está ensinando que para seguir o caminho do Evangelho você vai ter que se abnegar a si mesmo, dos próprios prazeres, da sua própria satisfação pessoal, dos próprios pecados. É isso que ele está mostrando. Ele conclui dizendo que são poucos que a encontram. O verbo aí utilizado são poucos que acertam com ela. É interessante porque, ao ler esse texto, a primeira impressão que a gente tem é como se tivessem duas portas na sua frente. Uma porta muito grande e larga, e do lado uma porta estreita e apertada. E aí você fica na dúvida, entro em qual? Nessa ou nessa? Essa é a ideia primária. Só que esse verbo que Jesus utiliza aqui traz um significado muito diferente do que a gente imagina. Porque esse verbo acertar, ele pode ser também traduzido como encontrar. Observe que ele diz, no verso 14, são poucos os que acertam com ela. A ideia aqui, são poucas pessoas que encontram essa porta. O que significa que não é como se você estivesse escolhendo entre uma e outra. É como se quem escolhe a porta larga é porque essa é a única porta que essa pessoa é capaz de enxergar. Porque a outra porta estreita, ela está escondida. A ideia aqui é como se você visse a porta grande, mas a porta estreita e apertada fosse tão pequenininha, estivesse tão escondida, talvez atrás de um arbusto, que você nem sequer sabia que ela existia. Então, as poucas pessoas que encontram essa porta é porque, de fato, elas acharam, não estava escancarada diante dos olhos dela.
Seguir o caminho do Evangelho não está ligado à nossa própria capacidade de escolha, porque a gente é bom. Porque eu escolhi, eu sou melhor que fulano que não escolheu. Não. É porque Deus nos mostrou esse caminho. Ele abriu os nossos olhos e fez com que nós enxergássemos essa outra porta que nós não éramos capazes de perceber. Ela é estreita, ela é difícil, não é atraente. A gente vai ter que deixar muita coisa para trás. Então por que eu vou entrar por essa porta? Porque se a ideia é de um caminho apertado, já está indicando tudo: sufoco, aperto, sofrimento, dor, angústia. Abnegação, eu vou ter que deixar as coisas que eu gosto de lado para seguir esse caminho. Por que eu vou entrar por essa porta? É porque eu não olho para a porta e para o caminho, eu olho para o final, para aquilo que tem lá no final. Porque o Senhor Jesus diz aí no verso 14 que a porta estreita, esse caminho apertado, ele conduz à vida. Ele conduz à vida eterna. O próprio Senhor vai dizer em outra passagem: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é tanto a porta, quanto é o caminho, quanto é a própria vida. Mas vejam que no final, esse caminho, ele leva para a salvação. Inclusive, eu lembro de ter visto há muito tempo uma pesquisa que fizeram com algumas crianças, os psicólogos fizeram. Eles colocavam algumas crianças numa sala e colocavam uma mesa, e eles davam a cada criança um chocolate. E diziam: olha, a gente vai sair e vai passar um tempo. Olha, se a gente voltar e vocês ainda estiverem com o chocolate, a gente vai dar o dobro. E é interessante, porque muitas crianças não aguentavam esperar e comiam chocolate. Mas tinha algumas poucas crianças que tinham um controle tão grande que elas não comiam chocolate, ficavam esperando pacientemente até a pessoa voltar e dar agora o dobro de chocolate. Elas se abstiam de prazeres momentâneos e imediatos na expectativa de algo superior no futuro. E isso também, a ideia aqui é semelhante a essa. Jesus está dizendo: olha, entre pelo caminho apertado, entre por esse caminho, porque de fato ele não é muito atraente, mas olha o que ele vai oferecer para vocês no final: é a vida. Este é o melhor caminho. Meus irmãos, com essa parábola que Jesus nos dá, ele já nos mostra o que vai ser a vida cristã, o que é ser discípulo de Jesus. Muitas pessoas por aí eles prometem bênçãos e bênçãos, e que depois que você se torna crente as coisas vão melhorar e sua vida não vai ter mais dificuldades e problemas, e então a gente se torna cristão e aí é um problema atrás do outro. Parece que ficou pior. E aí você diz: rapaz, será que esse é o caminho? Não era melhor ficar no mundo, não? Por que eu deveria seguir esse caminho? Senhor, me ajuda, o que é que está acontecendo? Tem algumas pessoas que ensinam que se você estiver passando por problemas, é porque você tem pouca fé, ou porque você está em pecado. Mas veja, Jesus não está dizendo que você vai passar por problema porque você tem pouca fé ou porque você está em pecado. Muito pelo contrário, ele diz: isso é consequência natural de ser cristão. Ele vai dizer: olha, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz. Siga-me. Se quer ser meu discípulo, carregue a sua cruz, esteja pronto para morrer. Em outra passagem, Paulo vai dizer: vocês não somente foram chamados para crer, mas também para sofrer. Em outra passagem vai dizer: todo aquele que quiser ser cristão sofrerá perseguição. Porque é natural, e veja, e esse sofrimento e essas dores não só são de fora, no sentido de que vai surgir circunstância contra vocês, mas é uma luta constante com a gente mesmo. Nós nos sentimos atraídos por coisas que Deus proíbe. Então veja uma luta constante que vai ser na vida cristã, você se auto-negando, você nessa luta constante contra esses próprios instintos naturais do nosso coração. Então perceba que Jesus está mostrando um caminho apertado, mas se você pensa em desistir, se você está começando a questionar se esse é o caminho melhor mesmo, o Senhor Jesus está dizendo: persista, vá até o fim, não desista, continue firme no caminho, porque esse é o melhor caminho. O outro lado é ilusão, é só aparência, o fim dele é a perdição. E se você pensar: não, mas eu não aguento, o sofrimento está muito grande, as dificuldades são muitas, lembrem o que Cristo passou por nós. Você suportaria ser cravado nas mãos e nos pés com aqueles pregos? Você suportaria ter uma coroa de espinho furando a sua testa, a sua cabeça? Você suportaria ser cuspido, zombado, esbofeteado, crucificado e morto? Você suportaria isso? Mas se você por acaso pensar em desistir desse caminho, imediatamente você está indo para a porta larga, e o caminho é a perdição.
Lembrem disso, meus irmãos. Quando Jesus sofre na cruz, ele sofre a punição em nosso lugar, para que nós não sejamos punidos por Deus. Aqueles que entram no caminho estreito estão sendo libertos e livres de uma condenação muito maior. Alguns dizem, não, o inferno, esta vida, esse mundo já é um inferno. Não é um inferno. O inferno é uma realidade muito pior, muito pior. E Cristo passou o inferno por nós, para que nós não fôssemos para lá. Quando depositamos nossa fé em Jesus, quando cremos nele e seguimos o seu caminho, nós somos libertos da condenação. Deus já não imputa mais culpa ou pecado sobre nós. Ele nos considera justos, santos. Estamos livres agora para servir a Deus com a consciência limpa, sem a condenação do pecado. Então vejam que, em primeiro lugar, o Senhor Jesus nos mostra aqui, com essa ilustração, que o caminho do cristão ele vai ser marcado sim, por apertos, por dificuldades, por momentos de desânimo, de luta e de dificuldade. Não é só flores, não é só bênção. Mas, em segundo lugar, além desse caminho ser apertado, ser difícil, já é difícil entrar, já é difícil permanecer, ainda tem inimigos que surgem no meio do caminho. Pessoas que vão vir para tentar nos enganar e nos afastar desse caminho. E essas pessoas são os falsos profetas. Observem aí o versículo 15. Jesus menciona dizendo: acautelai-vos os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O que são os falsos profetas? Primeiro, deixe-me explicar brevemente o que é um profeta. O que é um profeta? Profetas são os homens pelos quais Deus resolveu se revelar. Às vezes a gente acha que no mundo antigo Deus falava com todo mundo. Não, ele não falava com todo mundo. Ele falava com as pessoas por meio dos profetas. Em certo momento Deus vai dizer para Miriam e Arão, irmãos de Moisés: se há profeta entre vós, eu falo com ele através de sonhos, de visões, de enigmas. Mas com meu servo Moisés é diferente. Eu falo com ele face a face. Então Deus resolveu, desde há séculos atrás, se revelar à humanidade através desses homens que são os profetas. E esses homens, por receberem as visões e a palavra de Deus, eles tinham grande autoridade, pois eles falavam em nome de Deus, chamados pelo próprio Deus. É por isso que até reis, imperadores e grandes autoridades tinham medo dos profetas, porque eles vinham da parte de Deus. Muitas vezes eles prediziam o que ia acontecer, muitas vezes eles lembravam ao povo aquilo que Deus quer da parte deles, condenando o pecado, chamando as pessoas ao arrependimento. E é por isso que eles tinham tanta autoridade, porque eles vinham da parte de Deus. Agora percebam, do mesmo jeito que existiam esses profetas, que Deus deu a sua palavra, que ele se revelou a eles, a exemplo de Moisés, de Elias, de Daniel e de tantos outros, há também aqueles que são os falsos profetas. Pessoas que dizem vir da parte de Deus, dizem receber uma mensagem de Deus, quando na verdade não receberam nada de Deus. Eles estão mentindo e enganando as pessoas, e as pessoas acreditam neles. E o que é que eles fazem? Levam as pessoas para onde? Para aquela porta larga, para aquele caminho espaçoso, para a perdição. É isso que eles fazem. É por isso que no caminho do Evangelho, meus irmãos, não adianta simplesmente ter fé, é necessário ter entendimento. Porque uma fé sem entendimento pode te levar a um engano. Todas as religiões têm fé. Todas as religiões têm fé, mas nem todas têm a verdade. E a verdade está ligada ao conhecimento revelado de Deus. Por isso Jesus diz aqui: acautelai-vos dos falsos profetas. Essa palavra acautelai significa tenham cuidado, porque eles vão vir e vão enganar a muitos. E não pense que os falsos profetas são gente ignorantes, que não tem conhecimento, muito pelo contrário. São pessoas que têm alta capacidade de convencimento. Eles vêm e conseguem enganar. Vou dar um exemplo para os irmãos. Em Deuteronômio, capítulo 13, olha o que Moisés diz lá a respeito desses homens. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal prodígio, e suceder tal sinal prodígio de que te houver falado e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Observem o que a Bíblia está dizendo. Que é possível surgir pessoas que predigam o que vai acontecer no futuro e de fato aconteça. Isso é ou não é um milagre, isso não é algo sobrenatural. Mas
apesar dele fazer algo tão grandioso, Deus diz: não se apeguem aos milagres que ele opera. Por quê? Observem o ensino dele. Porque se ele disser, vamos e adoremos outros deuses, vocês não devem acreditar nesse falso profeta. Por quê? Porque só existe um Deus verdadeiro. E no momento que ele começa a chamar vocês para outros, o que é que ele está fazendo? Está enganando vocês. Esse é o alerta. Em Mateus capítulo 24, Jesus vai dizer que nos últimos dias surgirão falsos mestres e falsos profetas, e eles enganarão a muitos. A Bíblia fala do anticristo, que vai ser um homem que vai vir com todo o poder de Satanás. E ele vai operar milagres. E é isso que acontece. Muitas vezes as pessoas veem homens que vêm em nome de Deus, falando de Deus, e eles operam milagres e fazem curas e operam grandes coisas, e até dizem o que vai acontecer e acontece, e as pessoas vão lá e acreditam aí. Aí está o nome de Deus, aí está alguém de Deus. Só que elas não prestam atenção no ensino. E não percebem que eles estão ensinando tudo que é oposto ao ensino de Jesus. E Jesus está dizendo: são falsos profetas, são enganadores. Então imagine algumas pessoas tentando entrar nesse caminho apertado, e os falsos profetas chegam e dizem: olha, existe um atalho. E aí a pessoa vai por aquele atalho e está entrando no caminho largo, sem sequer perceber. E no final vai cair na perdição. Como diz o ditado popular, o inferno está cheio de gente de boa intenção. Cheio de boa intenção. É necessário, meus irmãos, que nós tenhamos entendimento. É isso que Jesus está dizendo. Tenham cuidado com eles. Eles são perigosos. Eles são tão perigosos que eles não simplesmente vêm de fora, mas eles se infiltram dentro. Porque ele diz: eles vêm vestidos, disfarçados de ovelhas. Ou seja, eles vão fingir que são de nós. Vai falar parecido com a gente, vai se vestir parecido, vai estar em nosso meio, mas é aí onde eles vão disseminar o engano e a mentira de forma bem sutil. E aí eles conseguem enganar a muitas pessoas. Muitas pessoas. Mas na realidade eles são lobos roubadores. O que é um lobo? Pegue um lobo e jogue ele no meio de várias ovelhas. O que o lobo vai fazer com as ovelhas? Ele não vai estar caindo. O que um lobo faz com a ovelha? Ele mata, ele come, ele devora. E Jesus está dizendo: essa é a posição dos falsos profetas. Eles se disfarçam de ovelhas, entram no meio de vocês, mas o que ele vai fazer é devorar. Ele vai matar. A intenção dele é a pior possível, só que ele vai se disfarçar. E esses falsos profetas, meus irmãos, são falsos líderes, pessoas que vêm em nome de Deus, pastores, bispos, presbíteros, diáconos, líderes religiosos, pessoas que utilizam o nome de Deus e enganam muitas pessoas, mas na verdade a intenção é tirar proveito delas, seja do dinheiro, seja de casos de abusos que acontecem em muitos, que líderes cometem, seja de buscar glória para si mesmo, seja de manipulação e engano. São pessoas usadas pelo próprio inimigo, cheias de todos os tipos de maldade em seus corações. O propósito deles é enganar, é destruir, é matar, é roubar. E é isso que Jesus está dizendo: tenham cuidado com esses falsos profetas. Agora, como é que a gente se livra deles? Como é que a gente percebe esses falsos profetas? E se eles forem mais espertos do que nós? Eles podem nos enganar. E aí Jesus, ele dá um princípio para a gente seguir, para reconhecer esses falsos profetas. Ele diz aí a partir do verso 16: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então a imagem que Jesus traz aqui é de árvores. Ele vai dizer: olha, você vai no espinheiro esperando colher uva? Você não vai. O espinheiro poderia ter de alguma forma se disfarçar de uma videira. Ele poderia se disfarçar, mas ele nunca vai produzir uma uva. Por quê? Porque a natureza dele é de produzir espinhos e não uvas. Você não vai para um pé de manga esperando colher maracujá. Você não vai para um pé de acerola esperando colher pitanga. Por quê? Porque a árvore, ela vai produzir um fruto que é natural a ela. Uma árvore mau, ela vai produzir mais frutos. Uma árvore boa, ela vai produzir bons frutos. Então, como é que você discerne um falso profeta? Não é simplesmente olhando para o que ele fala, para o que ele diz, mas a forma como ele vive. Jesus aqui, ele trata das próprias obras. Uma forma de discernir entre um falso mestre e um falso profeta é ver se ele é coerente com aquilo que ele diz. Ele fala de amor, mas será que ele ama? Ele fala de generosidade, mas será que ele contribui ou ele está tirando das pessoas? Ele fala de coisas elevadas, mas ele vive essas coisas?
o que é que esse falso profeta faz na prática? Sabe, o lobo ele pode se disfarçar de ovelha, mas ele nunca vai comer capim. Os frutos, a forma como a pessoa vive, vai revelar quem ela é de verdade. E esses falsos profetas, meus irmãos, eles se revelam não só na forma como agem, mas na própria doutrina deles. E como eu disse, é necessário ter conhecimento para ter esse discernimento. E as obras para Jesus é tão importante aqui para discernir entre o falso profeta, que observem que a partir do verso 21, ele vai mostrar que esse vai ser o critério no dia do juízo. No verso 21 ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Ou seja, do nosso ponto de vista humano, a gente é facilmente iludido por alguém que opera milagres. Chega aí um homem, boa aparência, fala bem, e aí faz uma pessoa que não podia andar, começa a andar. Ele fala o que vai acontecer e acontece. Ele faz fogo cair do céu, faz sinais, e você diz, com certeza é uma pessoa que vem da parte de Deus, vamos seguir ele, vamos acreditar no que ele está dizendo. Mas Jesus está dizendo aqui, não adianta fazer nada disso se não viver uma vida de obediência aos meus ensinamentos. Em 2 Tessalonicenses, Paulo comenta que quando o anticristo vier, Deus enviará o espírito do engano. Muitas pessoas vão crer nos falsos profetas e no próprio anticristo. E a razão é simples, porque eles estão sob essa influência de um espírito enganador. Eles não são capazes de discernir entre o certo e o errado. Eles não conseguem perceber que aquele homem é um falso profeta, porque eles estão focados no milagre, no poder, naquilo que é sobrenatural, e se esqueceram da própria piedade e da coerência com aquilo que Jesus ensinou. E aqui, meus irmãos, nós já podemos trazer para a nossa própria vida a importância desse cuidado. Muitos líderes eles vão ensinar que para você entrar no céu, você precisa fazer boas obras. É o que a gente chama de legalismo. As pessoas, esses falsos mestres, os falsos profetas, eles começam a criar regras que prendem as pessoas ao invés de libertá-las. Você não pode usar tal roupa, não pode ir a tal lugar, se for para a praia é pecado, se jogar bola é pecado, usar batom é pecado, cortar cabelo é pecado, fazer a barba é pecado, tudo é pecado. Ou seja, você não é salvo pela graça de Cristo, você é salvo por essas obras que você pratica. Se for dessa igreja, só é salvo se for da nossa igreja. Igreja salva? Quem salva é Cristo. Isso é o que a gente chama de legalismo. Eles escravizam as pessoas em leis e em regras que Deus nunca determinou para ninguém, e as pessoas buscam a salvação por meio disso. Só que isso se chama autossuficiência. É quando você busca ser aceito por Deus pelo bem que você faz. Mas olha só que interessante, a gente não é capaz de agradar a Deus pelas nossas próprias boas obras, porque a gente sempre falha em alguma medida, a gente sempre comete algum erro. A nossa salvação está em Cristo Jesus. Deus enviou seu Filho para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E há outros que vão pelo caminho oposto. Eles dizem assim: não, eu sou salvo pela graça, Deus me salvou pela fé, eu não preciso fazer nada. E aí essas pessoas fazem exatamente o oposto, vivem igual pessoas que não temem a Deus, praticam todo tipo de pecado, fazem todo tipo de engano, de erro, se utilizam de todo tipo de artimanha que é errada. E aí quando você questiona elas, meu amigo, isso está errado, eles dizem: não, eu sou salvo pela graça. Isso é libertinagem, isso é brincar com a graça de Deus. Deus nos chamou para viver em novidade de vida, para andar e obedecer aos seus mandamentos, conforme ele acabou de dizer aqui. No dia do juízo, ele vai cobrar isso da gente. Porque quem ama a Deus, obedece aos mandamentos de Deus. Há outros falsos líderes que vão distorcer doutrinas essenciais da fé cristã, vão criar novas coisas que Deus nunca determinou. Há outros que vão colocar o homem no centro de tudo. Pregadores que procuram encher o ego das pessoas, fazer com que elas se sintam mais importantes que Deus, até dizer para elas que elas são deuses. Colocam o homem no centro de tudo e se esquecem de Deus. E por aí vai a quantidade de doutrinas erradas que as pessoas ensinam, e muitos caem e seguem esses falsos profetas. Mas por quê?
Aquilo que Jesus disse: meu povo perece, morre por falta de conhecimento. Se você não tem conhecimento, se você não busca a verdade, você vai acreditar em qualquer mentira que lhe contam por aí. Eles falam bem, eles até fazem coisas mirabolantes. E se você não tiver conhecimento, você vai cair, você vai ser enganado. Por isso Jesus está dizendo: tenham cuidado com os falsos profetas. Cautelai-vos. Então vemos aqui, meus irmãos, que em segundo lugar, seguir esse caminho de Cristo exige discernimento. Se você não tiver discernimento, você vai estar muito sujeito a falsos enganos, a falsos ensinos. E por último, Jesus agora vai trazer uma outra imagem. Primeiro ele falou dos dois caminhos, agora ele alerta a gente contra os falsos profetas, e agora por último ele vai falar de duas casas, de dois fundamentos. Isso nos ensina que para estar firme nesse caminho da obediência a Cristo, nós devemos ter fé. Esse caminho, ele exige fé. Ele diz aí no verso 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, tolo, que edificou a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então percebam que Jesus, ele não simplesmente está preocupado em que você ouviu a mensagem e entendeu ela. Isso não é suficiente. Ele está dizendo que vocês precisam praticar. Porque quem ouve, quem entende e não pratica, o que vai acontecer com essa pessoa? Só está acumulando juízo para si. Você não fez nada. E aqui ele traz a imagem de dois homens, um homem sábio, prudente. Ele ouve o mandamento, ele percebe que aquilo é verdade, e então ele edifica a sua casa sobre a rocha. A rocha que é firme, é sólida. Então quando vier as tempestades dessa vida, quando vier o juízo, quando vier as provações, a sua casa não cairá. Por quê? Porque ela está firmada em Cristo, está fundamentada em seus ensinamentos. Agora percebam, para você fazer isso, para você fundamentar a sua casa sobre a rocha, é necessário que você creia que aquilo que Jesus está ensinando é verdade. Porque você pode ter entendido tudo que Jesus falou, mas no final você pode dizer assim: eu não creio em nada disso. Eu não creio em céu, não creio em inferno, eu não creio que esse caminho estreito é melhor. Eu não creio em nada disso. Então o que é que eu vou fazer? Vou fundamentar minha casa sobre a areia, sobre as minhas próprias ideias, sobre os meus próprios planos, sobre as minhas próprias concepções, sobre filosofias desse mundo, ideologias, e por aí vai. Então quando chegar o momento da provação, então tudo isso será levado, toda essa construção. Por quê? Porque a areia, ela não tem base sólida, ela não permite que a sua casa se sustente. Então percebam, meus irmãos, que o convite de Cristo aqui é nos lembrar que a nossa fé, o nosso cristianismo, a nossa devoção a Deus, ela não pode ser teórica, não pode ser abstrata. É você dizer: não, eu sou cristão, eu creio em Jesus, eu vou para a igreja, eu já li a Bíblia algumas vezes, algumas passagens, né? Mas a pergunta é: você está praticando aquilo que você ouve? Você está praticando aquilo que você lê? Você vive esse evangelho? O construtor sábio, ele pratica. É isso que Jesus está dizendo. O ouvinte que Jesus está preocupado não é todo mundo. Jesus não está preocupado se a multidão tem 10 mil, 50 mil pessoas ouvindo ele. Ele está preocupado em quantos destes que me ouvem estão praticando aquilo que ouvem. Quantos de fato estão seguindo este caminho. Muitas vezes, meus irmãos, a gente acha que para ser um super crente, um crente maduro, você tem que conhecer muita coisa. Isso é uma confusão que muita gente faz. Meus irmãos sabem, eu estou estudando teologia, estou tendo essa oportunidade, e muita gente acha que quem tem mais conhecimento é mais santo, mas não é. Às vezes é o contrário. Acho que quem tem mais conhecimento é o pior, porque quando ele não pratica, o juízo é maior, porque se ele mais sabe, mas ele deveria praticar. E lá está o fulano, ele estuda teologia, sabe hebraico, aramaico, grego, latim, decorou a Bíblia de uma ponta até a outra, mas a pergunta é: ele pratica isso que ele lê? Ele vive esse evangelho que ele prega? Nós que estamos aqui e temos algum conhecimento, nós praticamos isso? Porque para Deus muito mais importa alguém que tem pouco conhecimento, mas pratica aquilo que sabe, do que alguém que sabe muito
mas vive como fariseu, escondido atrás de máscaras, fingindo ser alguém que não é. E nós podemos até enganar uns aos outros. A gente consegue disfarçar aqui para o outro, fingir santidade e bondade, mas Deus, Ele vê os nossos corações. Ele nos julgará, conforme o Senhor Jesus aqui diz. No dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor. Ele dirá: não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O chamado do Evangelho, meus irmãos, o chamado à obediência a Deus. Todos nós pecamos em Adão, falhamos, todos nós somos pecadores, mas Deus chama todos nós ao arrependimento. O Deus, nosso Criador, aquele que nos fez, Deus nos deu tudo quanto nós precisamos, Ele nos chama à reconciliação, ao arrependimento, a uma vida diante da presença dEle. Vejam, nós não vamos fazer isso, a obediência, para ser salvos. Nós vamos fazer isso porque, por meio da fé em Cristo, nós já somos salvos. A ideia aqui é como se nós estivéssemos devendo a Deus uma grande quantia de dinheiro, como se você estivesse devendo a alguém muito dinheiro, a um agiota. Ele batesse na porta da sua casa e dissesse: amanhã tu vai ter que me pagar, senão eu vou te matar. E você diz: eu não tenho condições de pagar esse dinheiro. E aí no dia seguinte, que seria o dia da cobrança, você descobre que a sua dívida já está paga. O agiota diz: não precisa pagar mais nada. Você está livre e alguém pagou a sua dívida. E a pessoa pergunta: quem foi que pagou a minha dívida? Ele diz: um homem chamado Jesus. É assim também conosco. Deus iria cobrar de nós a santidade requerida. No dia do juízo, Ele vai chegar para cada um e vai dizer: vocês obedeceram a minha lei, e ninguém consegue obedecer a lei de Deus. Mas através de Cristo, Ele, como nosso representante, Ele cumpre toda a lei de Deus. E Ele paga o preço em nosso lugar. A condenação, o juízo que cada um de nós deveríamos receber caiu sobre Jesus. E essa é a mensagem do Evangelho. Quando nós cremos nele, nós somos justificados por Deus. Ele nos aceita como filhos amados. Não há mais pecado, não há mais culpa. Podemos servir a Deus agora e buscar obedecê-lo com a consciência limpa, sabendo que não há mais condenação para a gente. E vamos fazer isso como uma forma de gratidão a Deus, reconhecendo o bem que Ele nos tem feito. Meus irmãos, depois de trazer todos esses ensinos aqui do Sermão do Monte, é assim que Jesus termina o seu sermão. Ele diz: vocês ouviram isso? Aqui tem uma grande multidão. A gente sabe que no Sermão do Monte tinha muita gente ouvindo Jesus, mas ele diz: olha, estou preocupado não simplesmente com os que me ouvem, mas com aqueles que praticam aquilo que ouvem de mim. E vejam como termina aí versículo 21 e 29. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles as ensinavam como quem tem autoridade e não como os escribas. As pessoas estavam maravilhadas: quem é esse homem? Que ensinamentos são esses? Quem é que ensina a amar o inimigo? Quem é que ensina que nós podemos ser felizes nesse mundo, mesmo diante de tantas tristezas? Quem é esse que nos traz um ensino tão elevado e ainda assim nos demonstra graça e misericórdia? E a razão pela qual as pessoas tinham autoridade em Jesus é porque ele vivia o que falava. Não era alguém hipócrita, diferente dos escribas. As pessoas olhavam para aquele homem, e quando ele pregava aquilo tudo, elas viam nele o exemplo perfeito, de homem perfeito, de alguém que vinha da parte de Deus e cumpria a vontade de Deus. E podemos tirar aqui, meus irmãos, pelo menos 3 lições para a nossa vida dessa passagem. E o primeiro de tudo é que os apertos, meus irmãos, eles podem ser evidências de que nós estamos no caminho certo. Como é que nós podemos, talvez, saber se de fato estamos indo no caminho certo, nesse caminho estreito? Ora, é só ver se de fato a vida está estreita, se as coisas estão difíceis. Quando nós resolvemos seguir a Jesus, nós deixamos muitas coisas para trás. E aí as coisas começam a apertar também. A gente sabe que às vezes para crescer nessa vida, nesse mundo, as pessoas se utilizam de manobras, suborno, da injustiça, da mentira, para você crescer muitas vezes e alcançar poder e riqueza, e aquilo que você quer, você mente, você se torna violento, você finge ser alguém que não é, mas no momento em que você se torna cristão, você diz: eu não posso mais fazer isso, e as coisas começam a ficar mais difíceis. Você não vai ver um mal, uma injustiça e vai ficar calado. Aquilo vai deixar mal, você não pode ver aquilo e aceitar, você não pode concordar com o mal. Então as pessoas naturalmente vão começar a se incomodar com você. Você quer ser o certinho agora?
Você vai começar a deixar prazeres de lado, coisas que antes te atraíam, você vai dizer, não posso mais fazer isso, porque isso vai prejudicar a outra pessoa, isso vai desonrar o nome de Deus, então eu vou me conter, eu vou me segurar aqui, mas eu não vou fazer mais isso. E os caminhos vão se apertando, e as situações vão se apertando. Isso, na verdade, meus irmãos, pode ser um grande sinal de que estamos no caminho certo. Diferente do que outros dizem, que Deus estaria irado com você, você está em pecado porque está dando tudo errado. Não, muito pelo contrário. Nós vemos na vida de Jó tanto sofrimento, mas alguém que não fez mal algum. Ele não tinha cometido nenhum pecado para Deus trazer aquele nível de juízo sobre ele. Mas foi a provação. Então, muitas vezes isso que acontece na vida do cristão. Deus ele nos coloca em provações, em situações apertadas, o caminho apertado, mas é para refinar o nosso caráter. É para você se tornar uma pessoa mais paciente. Quando aquela pessoa lhe ofende, você diz, poxa, por que isso? É para você ter a oportunidade de perdoar. Quando você perde o emprego e as coisas começam a apertar, você diz, por que isso? Não era para Deus me abençoar? É para você aprender a orar, a buscar a Deus nos momentos de dificuldade, a confiar nele, mesmo nas situações que parecem improváveis. E quando você está sozinho, você diz, eu não tenho amigo, sei o que está acontecendo comigo, todo mundo está me deixando para trás. Deus está dizendo, é para você aprender a ter satisfação em Deus e não ser dependente emocional de outras pessoas. Para que você não se torne dependente de objetos de bens materiais. Então, muitas vezes, esse caminho apertado é Deus refinando nosso caráter, é nos fazendo crescer como pessoas, como homens, como mulheres de Deus, para que a gente também possa edificar outras pessoas e apontar a luz do Evangelho para elas. Todo aquele que quiser ser cristão vai passar por provações, por dificuldades, por apelos. Mas apesar disso, Deus nos promete paz e alegria, mesmo diante dessas circunstâncias. Mesmo diante dessas circunstâncias. Por quê? Porque a gente olha para o final do caminho e nós nos alegramos na esperança das promessas que Deus nos tem feito. Sabemos que esse mundo aqui é passageiro, isso tudo é ilusão. Mas Deus abre os nossos olhos para que a gente perceba que tem algo muito além desse caminho, algo lá no final que vale muito mais a pena. Vale muito mais a pena do que qualquer coisa que esse mundo possa nos oferecer. Em segundo lugar, meus irmãos, nós também aprendemos com esse texto que devemos ser zelosos com a verdade. Veja que os falsos profetas, Jesus tinha anunciado isso há 12 mil anos atrás. Olhem para aí para o mundo, a quantidade de falsos profetas, a quantidade de tantas pessoas utilizando o nome de Deus e enganando a muitos. Quantas pessoas não sofreram por causa desses homens? Que as enganaram, que abusaram, que extorquiram o seu dinheiro, que as iludiram, que as oprimiram com regras e coisas que Deus nunca deu. E depois elas saem e elas estão no abuso de Deus, blasfemam contra o nome de Deus, odeiam evangélicos, odeiam qualquer um que se diga cristão. Mas por quê? Por causa desses falsos profetas. E tenhamos cuidado também, porque nós podemos ser falsos crentes. Porque Jesus fala dos falsos profetas, mas isso se aplica também a nós. E se nós somos falsos? A pergunta é, certo, mas eu vivo esse evangelho que eu tenho pregado? No dia do juízo, o Senhor vai olhar para mim e vai dizer, eu te conheço? Ou será que Ele vai dizer, eu não te conheço? Como é que está a nossa vida diante de Deus? Temos obedecido a Cristo? Temos buscado a Cristo? Muitas vezes falamos, a Bíblia é a palavra de Deus, mas a pergunta é, mas eu busco ler essa palavra de Deus? Como é que eu creio que existe um Deus e eu não procuro conhecê-lo? Como é que eu digo que eu amo a Deus e eu não procuro me aproximar mais dele? Saber o que Ele quer para mim? Quem é esse Deus? De que as pessoas tanto falam. Quem é esse Deus que eu vou muitas vezes na igreja para cultuar e para ouvir? Eu digo, não, Jesus ele abriu a entrada, o acesso a Deus, ele rasgou o véu. Agora nós temos acesso a Deus, mas a pergunta é, eu oro, eu busco ter acesso a esse Deus? Se eu digo que eu conheço esse Deus, então eu posso não buscá-lo. Então é totalmente possível que alguém passe muito tempo na igreja, ouça o nome de Deus, fale das coisas de Deus, e no final Deus diga, não te conheço. Não te conheço. E essa reflexão para nós, não para os outros, para nós também. Somos chamados, meus irmãos, a vivermos uma vida de obediência a Cristo. Conforme Paulo vai falar em Romanos 8, ele nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Devemos nos amoldar a Cristo, nos parecer com Jesus. Devemos buscar essa vida. E por último, meus irmãos,
que a nossa vida seja fundamentada na verdade de Cristo. Em João 6, verso 29, Jesus diz: a obra de Deus é esta: creias naquele que por ele foi enviado. É sempre importante lembrar isso, porque a mensagem do Evangelho não é para pessoas santas, não é para pessoas perfeitas. Jesus veio para chamar pecadores ao arrependimento. Jesus veio para chamar pessoas falhas. Ele sabe que a gente é falha, Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas fraquezas. O chamado do Evangelho não é para aqueles que se consideram santarrões, que se acham bons a seus próprios olhos e até menosprezam os outros. Não, pelo contrário. Ele veio para chamar pecadores ao arrependimento. A nossa fé, a nossa confiança deve estar depositada plenamente, totalmente na pessoa de Jesus. Totalmente. Quando o soldado pergunta a Paulo: e agora, o que eu preciso fazer para ser salvo? Paulo vai dizer: creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus. A fé que nós depositamos em Cristo nos justifica diante de Deus. Esse é o ponto essencial aqui do ensinamento de Jesus. Ele apresenta muitos mandamentos, mas novamente, meus irmãos, a gente não é capaz de obedecer esses mandamentos. Não somos capazes de cumprir todos eles exatamente, porque são muitos. Quem aqui ama o inimigo como a si mesmo? Quem aqui nunca ofendeu ninguém? Quem aqui nunca desobedeceu o pai e mãe? Quem aqui nunca mentiu? Quem aqui nunca se apegou a dinheiro ou a alguma coisa? Quem aqui nunca colocou uma pessoa como centro de sua vida? Em algum momento foi dependente emocional? Quem aqui não fica sonhando com seus próprios prazeres? Quem aqui nunca esteve diante de uma situação em que disse: isso é pecado, isso é errado, mas mesmo assim não tem ninguém vendo, então eu vou lá e faço? Quem nunca fez isso? A nossa salvação está totalmente depositada na obra de Cristo. Pela fé nele, ele nos recebe como filhos amados, nos dá o direito de sermos filhos de Deus. Somos herdeiros das promessas da vida eterna. E então nós buscamos agora honrar a Deus com uma vida de obediência. Vamos obedecer não para ser salvos, mas porque Ele nos salvou. Assim, meus irmãos, nós concluímos essa série de mensagens no Evangelho de Mateus, o Sermão do Monte. E que ela fique ficada em nosso coração. Que diante disso que nós tanto ouvimos, que possamos entender que a nossa salvação é totalmente pela graça de Jesus, é pela bondade dele. Ele nos salvou, é Ele que também nos mantém de pé, e é Ele que nos capacita a obedecer através do Espírito Santo. Portanto, se temos dificuldades em obedecer, se estamos lutando com algum pecado, com alguma dúvida, com alguma coisa que nos atormenta, busquemos a Deus, peçamos a Ele sabedoria, peçamos a Ele prudência, discernimento, peçamos a Ele fé para confiar e acreditar, peçamos a Deus que nos dê força, que nos capacite nesse caminho da obediência, nesse caminho do Evangelho. Assim, meus irmãos, vamos fazer uma oração final e logo convido o louvor para tomar mais um. Senhor Deus, nós te damos graças, Pai, pela tua bondade. Sabemos, Senhor, que não somos dignos da tua salvação. Quem, Pai, é bom diante do Senhor? Não há nenhum justo, Pai, não sei quem. Todos nós, ó Pai, falhamos em alguma medida. Não somos muito diferentes das pessoas do mundo. Pois, meu Deus, como isso, nós também estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. Mas o Senhor, ó Pai, nos chamou, nos fez esse convite. Teu Espírito, Senhor, tocou em nossos corações e que nós rogamos, Pai, que o Senhor continue tocando em nossos corações. Para que possamos, ó Pai, enxergar essa porta estreita, esse caminho estreito. Para que possamos, ó Pai, perseverar nesse caminho. Da tua mão, ó Deus, que nos segura, se dependesse de nós, todos nós já teríamos abandonados, já teríamos, ó Pai, nos distanciado do Senhor. Porque é essa, ó Pai, a nossa natureza, essa é a nossa fraqueza. Mas é o Senhor, Pai, que nos mantém de pé, que nos dá direção, Pai, que nos dá firmeza. Abençoa, Pai, cada um dos irmãos que estão presentes aqui, aqueles que não puderam vir, essa mensagem, ó Deus, guardada em nossos corações e que possamos praticar, Pai, aquilo que aprendemos do Senhor. Que o nosso Evangelho, ó Pai, que a nossa vida cristã não seja simplesmente de palavras, mas que seja manifestada, ó Pai, no nosso meio. Abençoa o teu povo, ó Pai, e cuida dos teus servos. É assim que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.